Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 10 a 14. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se você puder, mantenha o texto bíblico aberto. Eu me lembro de certa ocasião em que fui à casa do senhor Ricardo Denlan, fundador da Fiel, saudosa memória, e ele estava lá na casa dele, no corredor, com uma grande impressora que ele havia comprado. Uma impressora grande, e ele estava a dizer assim: veja, eu comprei essa impressora lá nos Estados Unidos por tantos dólares, não me lembro exatamente quanto, tantos dólares. E agora alguém chega e me diz que eu preciso jogar essa impressora no lixo, que ela não serve mais para nada. E ele estava bastante inconformado com aquilo. E é compreensível, porque ele era de uma geração de coisas permanentes, uma geração que conservava. As coisas tinham uma vocação para a permanência. Aquela era uma geração que, quando estragava, consertava-se. Não era uma geração dada ao descarte. O lixo descartável não era tão volumoso quanto o nosso. O sapato estragava, a pessoa levava ao sapateiro para consertar. A roupa tinha um problema, a pessoa levava na costureira ou no alfaiate. E ela fazia assim com as suas panelas e utensílios domésticos, com seus óculos, com seus eletrodomésticos. Hoje é uma era do pronto. E do pronto e do rapidamente obsoleto. Ou seja, de uma rápida obsolescência. As coisas perdem a sua utilidade rapidamente, ou pelo menos a sua atualidade. Essa é a era do descartável. E aí cabe-nos uma pergunta. Essa nova relação que nós temos com a coisa, com as coisas em geral, que marca a nossa cultura, chega aos relacionamentos? Chega ao casamento? Chega às famílias? Chega aos grupos sociais? Chega à igreja? Nós estamos aqui no primeiro domingo do mês, um sermão da igreja, que é o sermão de Cristo pregado, como se tem aqui o registro em Mateus 18. Chamei essa série de A Casa dos Pequenos. Cristo pregou 6 grandes sermões, 5 grandes deles estão registrados no Evangelho de Mateus, e esse é o 4º grande sermão de Jesus. E nas 2 primeiras partes, aí a gente já viu nos versos de 1 a 5, nós vimos que o maior é o menor, que o reino de Cristo é o dos pequeninos. Que o Senhor Jesus Cristo começa o seu sermão da igreja falando desse entrar pequeno
desse viver pequeno e desse receber pequeno. Isto é, mortificar essa nossa natureza mais essencial, orgulhosa, que se presume autossuficiente, cheia de pretensa justiça própria e de méritos, porque os pequeninos são, em rigor, os humildes, ou, colocando isso em outra linguagem, aqueles que dependem absolutamente do Senhor. Ser parte, e por consequência do reino, e da expressão do reino que é a igreja, é um mortificar-se, é um tornar-se como criança. E ser maior no reino dos céus, em rigor, é fazer-se como Cristo. E aí nós vimos os versos de 6 a 9, a seguinte pergunta: até que ponto o meu irmão importa? Porque o pequenino, diz Jesus aí no verso 6, é o meu irmão que crê em Jesus. Pequeninos que creem em mim. E a gente não deve colocar pedra de tropeço no caminho dos pequeninos. Ou seja, eu preciso ser drástico em não usar a minha liberdade da maneira que eu entenda, sem qualquer preocupação, como isto afeta um dos pequeninos que creem em Cristo. Eu preciso ser drástico ao lidar com a raiz do mal em mim mesmo. Ser drástico quanto a isto, quanto àquilo que prejudica o irmão. No reino de Cristo, cada um precisa negar-se a si mesmo. Mas hoje a gente vai ver aqui, Jesus Cristo fala de um esforço para trazer de volta. Porque é possível que um pequenino se perca. É possível que um deles se extravie. Já disse aqui em uma certa ocasião que quando eu e minha esposa nós perdemos no supermercado a nossa filha mais velha, foi questão de segundos. Nós viramos para trás, ela já não estava ali. O que nós fizemos foi, eu disse, vai para uma porta, fui para outra, corremos para a porta, com medo de que alguém a tivesse, sei lá, raptado ou coisa do tipo. Até que finalmente nós a encontramos chorando. E a razão é simples. Nós nos preocupamos porque uma criança, quanto mais dependente for, tanto mais estará em desamparo se ela estiver perdida e sozinha. Jesus diz aqui, vede, isso é um conclusivo, verso 10. Não desprezeis a qualquer um destes pequeninos. Vede, não desprezeis qualquer um destes pequeninos. A palavra desprezar é ter um conceito baixo. Do grego ali, não é? A palavra grega significa ter aí numa condição de baixa consideração. O que é desprezar? Não ter preocupação alguma, não ter cuidado algum. Por exemplo, o sacerdote e o levita tiveram em desprezo aquele que estava ali na beira da estrada, jogado ali, semi-morto, nu, pelos ladrões. O sacerdote e o levita desprezaram aquele homem. Tiveram em baixa conta, não o consideraram. Já o samaritano, por sua vez, teve uma atitude diametralmente oposta. Ele não desprezou aquele que estava ali à beira do caminho. E aí Jesus diz, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus, não desprezeis os pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai. Aí você lê um texto desse, você vai falar assim, então, pastor, cada criança tem um anjinho da guarda? É isso? Você precisa responder essa pergunta relembrando quem são os pequeninos. Os pequeninos, em rigor, são os humildes, aqueles que dependem absolutamente do Senhor. É um tornar-se como criança. O reino dos céus é dos pequeninos, o reino de Cristo é dos fracos. É claro que existem pequeninos mais fracos, mais vulneráveis. E ser pequenino no reino dos céus
é fazer-se como Cristo. Então, pequenino aqui é aquele meu irmão que crê em Cristo. O texto não está dizendo que cada pequenino tem um anjo exclusivo para si. O que Jesus está falando aqui é de guardar e não deixar se extraviar. E a razão é que as Escrituras ensinam que os anjos guardam e ministram ao povo de Deus. O Salmo 91 diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. O Salmo 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, esses seres espirituais, os anjos, eles operam em favor dos filhos de Deus, dos pequeninos do Senhor, para guardá-los. E às vezes com áreas de responsabilidade específicas, como se diz lá em Daniel: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo. Então, o que se está ensinando aqui é que o cuidado que Deus tem com o seu povo, por intermédio dos anjos, deveria ser um grande estímulo para nós cuidarmos e guardarmos os nossos pequeninos, ou seja, os céus, o Pai Celestial e os anjos estão envolvidos no trabalho de não desprezar os pequeninos. Nós também não deveríamos desprezar os pequeninos. E aí Jesus diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele mesmo se coloca como aquele que veio buscar e guardar e preservar e salvar, buscar o que se havia perdido. E aí ele conta uma história. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? 2 vezes Jesus contou essa parábola, foram situações diferentes. Tem uma diferençazinha entre elas, mas eu não vou salientá-las aqui. Jesus Cristo utiliza aqui esta parábola de um pastor de ovelhas, que tinha 100 ovelhas, uma se extraviou e vai atrás a buscar até encontrá-la. Porque o pastor de seus dias tinha com a ovelha uma relação não de mercadoria, mas de cuidado. Deixa eu tentar ilustrar isso. Uma mercadoria típica dos nossos dias é o automóvel. Existem vendedores de automóveis que são honestos, mas existem aqueles que não são assim tão honestos. E aí alguém pergunta a um desses vendedores: esse carro já foi batido? Nunca foi batido. Esse carro tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. As peças são originais ou do mercado paralelo? Todas originais. O velocímetro já virou alguma vez? Não. Esse carro quase não saiu da garagem. Pastor de ovelhas, ele não tem uma lógica mercadológica. Ele tem uma lógica de cuidado. Ele espera que seu trabalho seja feito como a expressão de seu melhor esmero e cuidado. Deixa eu tentar ilustrar isso. Uma vez a nossa família foi convidada para nós irmos a São Paulo e lá fomos levados a um restaurante muito importante ali na cidade de São Paulo. Nós nos assentamos ali. Enquanto aguardávamos a comida, já tinha uma outra família ali comendo. E, de repente, alguém naquela mesa ali fez um comentário muito negativo acerca da comida.
Eu ouvi aquilo e falei, isso não vai dar coisa boa. Ou como diz o adolescente, isso vai dar ruim. Aí o maître ouviu o comentário. Foi lá na cozinha. E eu estou vendo que aquela situação vai ficar constrangedora. De repente volta o maître, trazendo ao lado o chefe. Chega ao lado daquela mesa e diz assim, o chefe, senhores, o que eu posso fazer para posso refazer o prato? Posso refazer essa comida? Alguma coisa que eu possa alterar? Por favor, não comam se não estiver boa. Sabe por quê, gente? Porque ele espera que seu trabalho seja uma expressão de seu melhor esmero e cuidado. E um pastor de ovelhas que perde uma ovelha era como um chefe que faz uma comida ruim. Ele é como um artilheiro de futebol que perde o pênalti. Ele não pode perder uma ovelha. É da sua característica, é identitário do seu ofício que ele guarde bem a ovelha. E aí Jesus diz que ele perdeu uma ovelha. E ele vai buscar a que se extraviou. E aí Jesus disse, se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Preste atenção nisso. Esse pastor tem um prazer maior por causa desta que ele achou do que pelas 99 que não se extraviaram. E aí Jesus traz essa parte da sua palavra para uma conclusão, quando ele diz assim, não é da vontade do Pai que pereça um só destes pequeninos. Se eu falar assim, nós aqui somos, pastor Justo está pregando alguma heresia aí, porque nós somos uma igreja calvinista e reformada, e aqui a gente ensina que uma vez que alguém é salvo para sempre. E como é que agora vem ele falar essas coisas aqui e coloca diante da gente um versículo assim, complicado, porque não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos? Deixa eu dizer uma coisa para você. A graça de Deus usa meios. O cristianismo afirma meios. Meios. A igreja é meio. A comunidade dos irmãos é meio. O culto é meio. A leitura da palavra é meio. Cristo é mediador. A cruz é meio. Ou seja, nós precisamos exercer os cuidados uns pelos outros, nós precisamos investir uns nos outros. Não é da vontade do Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Eu quero então trazer algumas palavras à luz do nosso contexto cultural, do já pronto e acabado. O artesão, antigamente, ele trabalhava com as mãos para fabricar e consertar. Hoje tudo é pronto. A roupa pronta, o sapato pronto, a árvore pronta, a casa pronta, a igreja pronta. E nós somos uma geração do comprar pronto, do encontrar feito.
E aí nós somos, então, também essa geração do contexto cultural do descarte, porque é uma lógica. Uma geração que encontra as coisas prontas será, como consequência, uma geração que facilmente descarta. Se você encontra pronto, acabado, feito, a grande tendência é que você facilmente descarte. Tempos atrás, nós fomos a uma casa de uma família, e aí lá num dos aposentos dos ambientes estava um quadro imenso na parede, que era um quebra-cabeça. Milhares de peças, eu nem sei quantas eram. Eles haviam colado aquele quebra-cabeça todos, colocado numa moldura, um vidro antirreflexo, penduraram ali, colocaram na moldura, trabalho que a família montou junto, meses. Está arriscado aquele quebra-cabeça, aquele quadro, entrar no inventário dos bens, no testamento. Você sabe por quê, não é? Eles fizeram juntos. Aquilo é símbolo de um trabalho, de uma construção comum. Nós somos o contexto cultural do pouco durável. Isso é muito interessante. A crise do industrializado e da espiral tecnológica que se manifesta em nada durável. Fui levar o nosso veículo a um autovitrais aqui da cidade, o funcionário lá, que já conheço há algum tempo, ele disse assim, pastor, hoje, ele não está falando do meu carro, ele está falando de outro, mas ele disse, hoje tudo dura pouco. Nada dura mais de um ano. O carro hoje não dura. Os mais antigos duravam. E eu fiquei pensando, e o que dizer das impressoras, dos celulares, dos tablets, dos jogos eletrônicos? Mas eu vou um pouco mais. O que dizer das músicas e das modas e dos comportamentos coletivos e das muitas ondas e novidades? Cada semana uma injeção de novidade. E a pergunta que fiz lá no início é, esta nova relação com as coisas, que marca a nossa cultura, chega aos nossos relacionamentos, chega ao casamento e às famílias, chega aos grupos sociais, chega à igreja. Antes nós tínhamos profissionais que consertavam, hoje a gente quase não acha profissionais para consertar coisas. Jesus Cristo aqui está falando, observe agora, de um esforço, de um trabalho, de um empenho para restaurar, para resgatar, para trazer de volta o pequenino à comunhão, o pequenino ao relacionamento. Eu quero então trazer 3 considerações para a gente nessa parte final da minha palavra. A igreja de Cristo, ela não pode ser cativa de filosofias pragmáticas e utilitaristas aplicadas ao relacionamento. O que é o pragmatismo? É aquela filosofia de é bom quando funciona. É bom quando funciona. Ok. Mas aí o que eu faço com aquela pessoa que tem uma patologia grave, por exemplo? Porque na patologia grave há uma paralisação, há uma desproporção, não há movimento, não há progresso. Uma patologia grave, o outro só cansa.
Vem aquela pessoa 10, 15, 20, 30 anos, com aquele mesmo padrão que repete, fica ali. Aquela esquizofrenia que não sai do lugar, aquela condição patológica grave que não muda. O que eu faço? Ok. Se eu tenho uma mentalidade pragmática, precisa funcionar. E aí? O utilitarismo é bom quando se tem utilidade. Ou quando se tem uso instrumental. Mas será que é assim tudo? Sexta passada, minha esposa e eu fomos à casa de uma família, um bebê recém-nascido, e aí chegamos lá, na hora que eu estava orando pela criança, a criança fez aquele som característico, encheu a fralda. Aí minha esposa, junto com a dona da casa, pegou a criança, trocaram a fralda, limparam tudo certinho, colocaram a fralda nova na criança, acabaram de colocar a fralda, o que aconteceu? Encheu de novo. Bebês. E o Ministério Infantil, crianças. E aí, às vezes, a gente não quer a criança, né? Porque ela, às vezes, não tem ela cansa, ela não tem aquela recompensa instrumental, ela ainda não trabalha, ela só come, né? E entra em cima e sai embaixo, ela dá despesa, é fralda, é fralda, é fralda, é fralda. Aí, por isso que alguns querem fazer assim, deixa eu dar para a escola, quando crescer eu pego de volta, né? Deixa eu dar lá para a igreja, para o pastor, quando crescer eu pego de volta. Deixa eu dar para o Estado, quando crescer eu pego de volta. Pensa nessa coisa, nessa mentalidade utilitarista. E o que eu faço com essa ovelha doente? O que eu faço com esse homem semi-morto e nu, jogado pelos ladrões à beira da estrada? O que eu faço com esse leproso? O que eu faço com esse mendigo e cego que clama na beira do caminho? O que eu faço com esta esposa doente? Ou ainda menos, com essa esposa que já não é mais tão atraente quando ela tinha 18 anos? O que eu faço com esse filho deficiente? O que eu faço com esse pai ou com essa mãe, já idosos, com um quadro severo de Alzheimer, ou uma demenciação crescente, ou com uma doença neurológica degenerativa? O que eu faço com esse feto que não é inteiramente íntegro, que tem uma síndrome? O que eu faço? Eu descarto. Eu descarto como eu descarto aquele garrafa PET que enche o meu lixo cotidianamente. É isso que eu faço. A Igreja de Cristo não pode ser moldada em seus relacionamentos por perspectivas pragmatistas e utilitaristas. Em segundo lugar, o servo de Cristo não pode ser cativo de filosofia de viés egóicos, centradas na expectativa de recompensa ou gratificação pessoal. Gente, querer ser servido é a lógica deste mundo. E aí a gente às vezes pensa na conveniência dos relacionamentos. O que é a conveniência dos relacionamentos? É quando a gente se relaciona com alguém por algum motivo interesseiro. Porque ali há uma ostentação, eu me relacionar com essa pessoa, porque há algum ganho, há algum simbolismo social nesse relacionamento. São motivos interesseiros, mas isso é diferente de servir. E aí Jesus diz assim: não desprezeis a qualquer um destes pequeninos.
Sabe o que é o pequenino? Se ele entra na sala com 12 discípulos grandes, altos, fortes, acostumados ao mar, ele é a criança que a pessoa entra e nem vê. Jesus disse: não desprezeis qualquer destes pequeninos. Hoje nós sabemos, né, isso é notório, todos sabem, há uma implosão da privacidade e até da intimidade. Nós temos uma alta conectividade. Isso é interessante. As pessoas sentem-se solitárias. As pessoas sentem-se carentes de relacionamentos significativos. Nós temos um binômio interessante acontecendo hoje: maior exposição pública e maior solidão. Como é isso? As pessoas estão carentes de relacionamentos significativos. E muitas delas não se dão, elas querem receber. Elas não se aproximam, elas não buscam, elas não transcendem, elas não vão em intensidade, em abertura, em generosidade e em verdade, em direção ao outro. Isso é uma lógica egóica, egocêntrica. E uma lógica egóica e egocêntrica, ela é uma lógica solitária. Isso é importante que se diga. Restaurar os pequeninos, que é a lógica identitária do reino de Cristo, envolve empenho, envolve esforço, envolve dedicação, envolve abnegação, envolve trabalho. A gente lê essa frase aqui, uma frase simples, né? Diz aqui: indo procurar a que se extraviou. Verso 12. Isso aqui parece asséptico, fácil. Indo procurar a que se extraviou. A gente não tem a menor noção do trabalho. Steven Spielberg colocou essa questão muito interessante naquele roteiro de Robert Rodin. Para que aquela operação custosa para resgatar o soldado Ryan? Para que essa operação envolvendo soldados, envolvendo vidas, envolvendo o sacrifício de vidas, tempo e recursos para resgatar um soldado? No final, aquele capitão, não posso contar tudo, mas posso pelo menos isso, senão vira spoiler, né? E aí o produtor me processa. Né? Mas, no final, o capitão diz: Ryan, faça valer a pena. Faça por merecer. A lógica, gente, de servir quem está atrás na fila é uma lógica de auto-humilhação. A igreja é a casa dos pequenos. O reino dos céus é dos pequenos. O reino dos céus é dos que se fazem crianças. Essa semana li uma parte do livro de Richard Lintz, Introdução à Teologia Evangélica, publicada por Edições Vida Nova. A certa altura ele diz assim, coloquei isso nos nossos espaços essa semana: o caráter cristão não pode ser criado sem um tipo de reflexão que exija esforço da alma.
Crianças formadas por meio de literatura desprovida de uma teologia do sofrimento terão probabilidade muito maior de se tornar adultos moralmente superficiais e irrefletidamente egoístas. Observou? Crianças formadas numa cultura, numa literatura em que não haja uma teologia do sofrimento, tendem a se tornar adultos moralmente superficiais e irrefletivamente egoístas. E ele dirá, e adultos, quando não impelidos por uma visão teológica, serão impelidos por uma visão de conveniência. E aí ele termina, muitos analistas culturais afirmam que a conveniência está se tornando o valor predominante entre os evangélicos hoje. Ou seja, eu apenas quero as coisas que me são convenientes. Aquilo que me convém, do ponto de vista da conveniência, da comodidade, do ajuste. Eu só quero isso. Mas tem um problema com isso, gente. É que no centro da nossa teologia há uma cruz. No centro da igreja há uma cruz. No centro da nossa literatura melhor há uma cruz. E o que é a cruz? É sangue, é sofrimento, é morte. O que foi a cruz? A cruz foi o lugar de morrer no lugar do outro. A cruz foi o lugar de morrer no lugar do outro. E quem não está disposto a nenhum tipo de mortificação em prol do outro, ainda não entendeu a lógica básica do que é ser cristão. No reino de Cristo, a gente busca os fracos, os pequeninos. Não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Eu concluo. O modelo ministerial da igreja é o modelo ministerial de Cristo. O modelo ministerial da igreja não é o modelo do Steve Jobs, não é o modelo do Bill Gates, não é o modelo do Mark Zuckerberg, não é o modelo do John Lehman, não é o modelo dos grandes empresários brasileiros. O modelo ministerial da igreja capital, matriz, da igreja do Senhor, é a pessoa de Jesus Cristo. E ele ensina que o maior serve o menor. E essa linha se perde no infinito. Então a grande pergunta é: a quem você pode servir? A quem você pode ajudar? A quem você pode encorajar? A quem você pode visitar? A quem você pode, com quem você pode orar junto? Com quem você pode ler a palavra de Deus junto? A quem você pode telefonar e trazer uma palavra de encorajamento? A qual pequenino de Cristo, perdido, extraviado, em rumo à perdição, você pode ajudar a socorrer? Porque sempre há alguém mais atrás na fila, gente. Sempre há alguém atrás de você. Sempre há alguém. O Filho do Homem não veio buscar o que estava perdido. O maior veio buscar os pequeninos.
E pequeninos, uns mais e outros um pouco menos, pequeninos, somos todos nós. Todos nós que fazemos parte da casa dos pequenos, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Está na hora de nós sermos como Ele, e servirmos, buscarmos, irmos atrás. Porque, obviamente, esperar que alguém venha até mim, isso é a lógica mais comum, corriqueira, normal deste mundo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos falar com Deus? Ó Pai, ajuda-nos a não desprezarmos os teus pequeninos, que nenhum deles pereça. Auxilia-nos em nosso esforço para ajudarmos os nossos irmãos mais fracos, os que carecem, para restaurar os teus pequeninos que se extraviaram. Ajuda-nos, Senhor, a sermos realmente Igreja de Cristo Jesus. E que isso comece comigo e com cada um de nós. Amém.